Hoje eu decidi responder as principais perguntas de vocês sobre Portugal. Eu decidi responder as principais perguntas que vocês me fazem lá no Instagram, @imigratebr. Muitas vezes vocês entram em contato comigo, perguntando como que é morar aqui, às vezes perguntando algumas coisas específicas, e eu separei as principais perguntas que vocês me fazem, ou até que parentes meus, amigos me fazem, quando se trata de Portugal. E eu vou responder tudo nesse vídeo, então fique até o final e não se esqueça de se inscrever nesse canal para você receber todos os nossos conteúdos. Tem muita coisa boa chegando por aí. E a primeira pergunta que eu vou responder é: você gostou mais de morar no Porto ou em Aveiro? Lembrando que para quem não nos acompanha há mais tempo, quando nós chegamos aqui em Portugal, o primeiro lugar que nós fomos morar foi no Porto. E aí algumas oportunidades surgiram na região de Aveiro, que fez com que nós viéssemos para cá. Mas respondendo a pergunta, nós preferimos morar na região de Aveiro. E eu vou explicar o porquê. Porto é muito legal para você passear, tem muito entretenimento, é mais movimentado, mas pro dia a dia nós gostamos mais da cidade de Aveiro, da região aqui, que é uma região um pouco mais tranquila, apesar de ter menos entretenimento. Ainda assim, você não tem trânsito, no Porto tem sempre obras acontecendo, um dia você entra numa rua, de repente você já não pode entrar mais com o carro porque já virou contramão. Então, assim, é meio que uma confusão, mas pro nosso perfil, uma cidade mais tranquila, ela se encaixa melhor de acordo com aquilo que a gente gosta. Mas se você tem um perfil um pouco mais agitado, você tem que estar ali no meio do movimento, por assim dizer, com certeza a cidade do Porto vai te agradar mais. E é mais ou menos a mesma linha que funciona a cidade de Lisboa, ainda mais agitada do que o Porto. Então, se você gosta desse perfil, você ficar ali naquela região, com certeza você vai se dar bem. E a segunda pergunta é: qual comida é melhor, portuguesa ou brasileira? Pergunta polêmica para eu responder. E a minha resposta para essa pergunta é: não há nada melhor do que a nossa comida. Eu já experimentei alguns pratos típicos, tem alguns que eu gosto, algumas receitas daqui que eu acho que são extremamente saborosas, mas quando a gente olha num aspecto geral de tempero, de sabor, a nossa comida ela é maravilhosa, gente. Eu lembro na época que a gente estava morando no Porto, e o primeiro lugar que a gente foi comer comida brasileira, assim, foi no restaurante Sabor do Gaúcho, que fica lá no Shopping Alameda. Inclusive, é até uma indicação para você aí, se você estiver ali na região e quiser experimentar um sabor brasileiro e muito gostoso, Sabor do Gaúcho com certeza vai ser uma ótima opção. O nosso arroz com feijão, a nossa comida, nada se compara ao nosso tempero brasileiro. Inclusive, esse restaurante que eu falei, todas as vezes que nós fomos lá, a fila era enorme. Então, por aí você já dá para saber que é um bom lugar para você comer. E a próxima pergunta é uma pergunta que muita gente faz e que, dependendo da pessoa que você perguntar, você vai receber sim diferentes respostas. Porque cada pessoa tem uma experiência, né? E a pergunta é verdade que os portugueses são grossos? Para responder essa pergunta, eu vou devolver com outra pergunta. Todos os brasileiros são gentis? Com certeza a resposta é não. Então aqui funciona da mesma forma. Às vezes as pessoas tendem a generalizar, falar que todo português é grosso, que toda pessoa que mora na Europa não toma banho direito. Então, muitas pessoas tendem a generalizar. Todo português é grosso. Não, vai depender da pessoa. Cada pessoa tem um jeito. Tem pessoas que são mais simpáticas, tem pessoas que já são um pouco mais fechadas, tem pessoas que já são um pouco mais tímidas. Então, isso vai depender de pessoa para pessoa. Não tem como a gente generalizar. Falando da nossa experiência, por exemplo, graças a Deus a gente sempre teve experiências boas. Até hoje a gente não teve uma experiência de xenofobia, não tivemos pessoas que nos destratassem ou desmerecessem a gente por conta de cor, religião ou até mesmo de nacionalidade. Então a gente não passou por isso, pelo contrário. Os portugueses que nós conhecemos nos ajudaram
de diversas formas, com orientações, ajudaram. Por exemplo, quando a gente foi fazer a mudança para cá, que é o lugar que nós estamos morando atualmente, foram portugueses que nos ajudaram ali a carregar o carro, a carregar a parte de mudança, se preocupando com o nosso bem-estar, perguntando para onde a gente ia, se era melhor. Então não dá para você generalizar. É lógico que não tô falando que não existe português grosso ou que é impossível de você sofrer com xenofobia aqui, não. Pelo contrário, existem sim pessoas que são aproveitadoras, pessoas que são grossas, mal educadas. Só que a gente não pode generalizar e falar que um povo inteiro é assim. Entendeu? Senão a gente coloca todo mundo no mesmo pacote, não é assim que funciona. Mas não significa que não hajam pessoas grossas e mal educadas aqui também. E vamos para a próxima pergunta, que é a seguinte: qual foi o momento mais difícil que vocês já passaram? Todo mundo sabe que imigrar não é fácil. Ele requer planejamento, são muitos detalhes. Você começa aqui do zero. Você começa como um Zé Ninguém, por assim dizer. Porque você não tem nem o documento daquele país. Então todas essas etapas são bastante difíceis porque é um novo começo. Mas o que eu considero que foi o momento mais difícil que nós passamos foi o seguinte: a gente estava com uma dificuldade para o André fazer o NIS. A gente já tinha feito o formulário umas 3 vezes, já tinha ido na Segurança Social pessoalmente, não tinha resolvido, eles falaram que tinha que aguardar. E aí, nesse tempo, a gente estava só gastando e ele estava aguardando o NIS para poder conseguir arrumar um emprego e aí sim passar a entrar novas receitas pra gente. Então eu considero que o momento mais difícil pra gente foi esse momento de ver o dinheiro só saindo, só acabando, diminuindo ali e nada entrando. Porque pra quem não passou por isso, não vai entender, mas é um momento que você fica ali aflito. Meu Deus, se o dinheiro acabar, meu Deus, o que eu vou fazer se zerar? Se eu não tiver mais dinheiro para comprar, como é que eu vou fazer? Não tem condições, como que eu vou voltar para o Brasil sem nada e tudo? Então, assim, esse foi o momento mais difícil, na minha opinião, que a gente passou. Mas graças a Deus foi um momento que passou, depois foi tudo resolvido e hoje a gente tá super feliz. Então, essa é a resposta do momento mais difícil que a gente passou. Ou seja, pega como experiência aí pra você, porque pode ser que você passe por esse momento se você tá pensando em migrar. Por isso que a gente fala sempre sobre o planejamento. Se você tem um planejamento financeiro, você se planeja direitinho, você fica ainda menos preocupado. Porque a gente se planejou muito, a gente se organizou, mas ainda assim, quando a gente se deparava com essa situação de só saindo dinheiro, confesso pra vocês que bateu um apertozinho no coração. Mas, assim como num videogame, todas as fases passam. Algumas fases são mais difíceis, outras mais fáceis, mas todas as fases elas passam. Então, se você tá passando por um momento difícil, ou você pensa em migrar e tá pensando, nossa, é muito difícil e tal, mas você tem esse sonho, saiba que essa fase de dificuldade vai passar também. Vamos lá para a próxima pergunta. A próxima pergunta que eu separei aqui foi: o que foi mais difícil de conseguir aí? E a resposta, eu acho que é unânime de todo imigrante que vem aqui para Portugal. O mais difícil de conseguir foi arrendamento. Porque, assim, aqui essa parte de arrendamento, como eu já falei em outros vídeos, é uma loucura. Você muda de um dia para o outro, você tá num lugar um dia, de repente você já tá em outro fechando arrendamento. Então, assim, eu considero que o mais difícil, de fato, foi ver essa questão do arrendamento. Mas não considero que foi, assim, impossível. É mais difícil, sim, do que no Brasil você achar um lugar para você alugar. Ainda mais quando a gente fala sobre um preço justo. É muito difícil porque essa situação tá muito complicada aqui em Portugal. No vídeo anterior a esse, eu até falei algumas coisas a respeito de arrendamento. Então eu vou deixar o card aqui para você poder assistir depois desse vídeo, tá bom? Gente, e essa pergunta agora é uma pergunta que eu também me fazia quando eu estava no Brasil me preparando para vir para cá. A pergunta é a seguinte: só tem feijão em lata aí? Não tem como cozinhar? E a resposta é a seguinte: não tem só feijão em lata aqui não, tá? Se você quiser cozinhar o seu feijão, você pode. Vendem o feijão para você cozinhar.
Só que não é tão fácil você encontrar ali uma panela de pressão, não é todo mercado que vende, não são todos os lugares que vendem uma panela de pressão, ainda mais uma panela de qualidade também. Então, assim, não é algo tão fácil aqui, por isso que a maioria das pessoas optam por comer o feijão já cozido ali em lata, mas a gente tempera da mesma forma, não fica ruim não. Pelo contrário, eu acho bastante gostoso. Antes eu tinha meio que um preconceitozinho, falava, não, eu já vou chegar comprando minha panela de pressão, não vou ficar comendo feijão de lata não. E hoje em dia eu me adaptei, eu acho gostoso, é lógico que nada melhor que um feijãozinho cozido ali na hora, aquele cheirinho que sobe. Mas assim, é bem saboroso. Não vou dizer que é ruim, não. E mais uma pergunta que eu tenho aqui para responder é a seguinte: por que você ainda não se inscreveu nesse canal? Aqui nós temos trazido diversos conteúdos gratuitos, conteúdos informativos que te auxiliam no processo de migração, para você fazer os documentos, sem contar que a gente está sempre respondendo lá no Instagram as suas dúvidas, tentando ao máximo contribuir com aquilo que a gente tem construído de conhecimento nesse mais de um ano aqui em Portugal. Então não deixa de se inscrever no canal, porque ó, eu sinceramente não sei responder essa pergunta, por que você não se inscreveu ainda? E voltando aqui para o nosso conteúdo, uma pergunta que é muito comum também é: as coisas são mesmo mais baratas aí? E o que eu tenho para responder é o seguinte: não é que as coisas são mais baratas aqui, é que na verdade a gente tem um poder de compra maior. O real, ele é mais desvalorizado do que o euro. O euro tem uma valorização bem mais interessante. Por ele ter essa valorização mais interessante, ele nos possibilita comprar mais coisas do que a gente teria possibilidade se fosse com o real. E agora vamos para a penúltima pergunta, que é a seguinte: é verdade que tem muita diferença entre Brasil e Portugal? Na Europa, tudo é mais avançado, como falam? Eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa resposta. E a resposta é não. As coisas não são tão mais avançadas aqui em Portugal em relação ao Brasil, não. Em algumas áreas pode até ser que seja de fato melhor, que seja aprimorado. Como, por exemplo, eu cito a área da educação. Mas não quer dizer que todas as áreas são superiores ou são melhores. Um exemplo disso é a área do marketing, por exemplo. O marketing digital no Brasil está muito forte atualmente, mas aqui em Portugal ainda não é algo tão forte. Um exemplo disso que eu tenho para citar são, por exemplo, as imobiliárias. Eu trabalhei numa imobiliária no Brasil que a gente estava sempre movimentando as redes sociais, fazendo bastante tour, se precisasse fazer tour virtual com o cliente. A gente estava sempre postando nas redes sociais. Praticamente todas as imobiliárias tinham um perfil no Instagram. E aqui a gente não vê tanto dessa forma. São poucas imobiliárias que fazem esse tipo de tour, que mostra ali o imóvel, que faz questão de filmar os imóveis para mostrar para o cliente, que movimenta as redes sociais com frequência. Se você for olhar, na verdade, os estabelecimentos de modo geral aqui em Portugal, nem todos têm um perfil do Instagram, já ao contrário do Brasil, né? Que praticamente todas as lojinhas, até aquela do seu bairro, tem sim um Instagram, movimenta ali, mas as coisas não funcionam dessa forma por aqui. Então não quer dizer que tudo é mais avançado. E a última pergunta para a gente fechar: vocês têm vontade de voltar para o Brasil? E a resposta é não. Hoje a gente não tem a vontade de voltar para o Brasil. Talvez você que está há mais tempo aqui em Portugal ou já viveu aqui em Portugal tá falando: ah, mas é porque tem pouco tempo, vocês estão aí um ano só. Mas assim, considerando a realidade da onde a gente veio, a gente não tem vontade de voltar ao Brasil para morar, somente para visitar a nossa família, porque assim, a gente sente muita saudade, né? Essa talvez é a maior dificuldade que o imigrante passa aí depois de passar por essas etapas de documentação, de conseguir um lugar para ficar. Eu aproveito até essa oportunidade para mandar um beijo para nossa família, para todos os nossos amigos que nos assistem, nos acompanham, nos incentivam, que são demais. Mas assim, para morar a gente não tem vontade por conta dessas questões de segurança, questão salarial também.
não é interessante pra gente em relação ao Brasil, porque eu não sei como é aí na sua cidade, talvez o salário aí na sua cidade seja maior, mas na cidade que a gente morava, era mais ou menos tudo tabelado. Só que tudo tabelado ali realmente no salário mínimo. Então, assim, se você era um auxiliar administrativo, ou se você trabalhava numa loja de roupas, ou se você trabalhava no mercado, basicamente todas as áreas ali ganhavam mais ou menos a mesma coisa. Era uma ou outra que ganhava um pouco mais, mas também não era muita coisa. Por exemplo, se você tinha ali um assistente administrativo ganhando 1.300 e aí um analista ganhando 1.700, por exemplo, uma diferença ali de R$ 400 apenas. Então, assim, a diferença salarial não é tão grande na nossa cidade. Então, acaba que não vale tanto a pena pra gente, a gente não considera tão interessante quando a gente considera não só o salário, mas em relação ao poder de compra que a gente tem aqui versus o que a gente tinha lá. Então, a resposta é: não temos vontade de voltar a morar no Brasil. Essa é a nossa resposta de hoje. Pode ser que daqui a um tempo você assista um outro vídeo que a nossa opinião é diferente. Mas a nossa opinião hoje, em 2024, é: não temos vontade de voltar a morar no Brasil. Esse foi o vídeo de hoje. Se de repente você quer uma parte 2, deixa aqui nos comentários a sua pergunta para o nosso próximo vídeo. Então, até a próxima e tchau!